Muito bem. Bom dia. Eu, em nome do BNDES, eu queria dar as boas-vindas a todos. Nós vamos, para a gente manter o horário que nós vamos ter essa sessão somente de manhã, e tem muitas discussões a serem feitas, nós vamos iniciar os trabalhos mesmo com a ausência do Dr. Quintela. Eu vou falar duas ou três coisas somente, passar a palavra para o ministro José Israel Vargas, e depois eu vou pedir o Feu para a gente desfazer essa mesa e o Feu subir aqui e montar a primeira sessão. Você poderia chamar o pessoal para a mesa logo, né? Mas podemos também? Feu, você não quer a gente partir em etapas? Mandou adiantar. Olha só, eu queria comentar duas ou três coisas com relação a este workshop. O primeiro, estando nessa casa, o tema de investimento e inovação que vão dar eficiência do capital é de uma importância muito forte. Nos últimos, desde que o Luciano assumiu como presidente, nós tivemos uma preocupação muito grande na casa e na política industrial brasileira para assegurar que a trajetória que a gente tinha, que a gente vinha acompanhando desde meados de 2005, do investimento crescer à frente do produto, ele se mantivesse. Nós tivemos uma queda abrupta por conta da crise, mas também por ações de política pública foram dados incentivos financeiros muito expressivos de redução do custo de aquisição de bens de capital no país. Para até hoje ele tem um custo real zero, e isso teve um impacto, foi realmente um V muito acentuado com a volta da taxa de crescimento do investimento. Esse ano a gente deve observar alguma coisa como 20%, 21% na taxa de crescimento do investimento, já passando a posição que nós estávamos em setembro de 2008. Portanto, o tema de produtividade, de capital, de investimento e inovação é uma preocupação muito prioridade nessa casa. O segundo ponto é que há um tema associado digamos, aos nossos indicadores. Hoje, nós esperamos que alguma coisa que o país termine com 18,9%, quase 19% com a taxa de investimento sobre o produto. E as nossas estimativas lá da turma de pesquisa do banco, comparando os dados com o IBGE, eles mostram uma certa discrepância. O IBGE monta suas estatísticas a partir da oferta de bens de capital. E aqui no banco a gente tem informações sobre a demanda, do lado da demanda de bens de capital. A gente olhou um setor e, assim, com uma primeira aproximação não muito precisa, o setor de energia, e havia uma discrepância com o IBGE de alguma coisa 20% a 30%. Era isso, né? Mais ou menos. Então, nós hoje, esse 19% a gente não pode tomá-lo como definitivo, e pode ser que seja alguma coisa a mais por conta das nossas estatísticas que não são boas. E o terceiro ponto, ele tem a ver com a política industrial e a oportunidade deste evento. Nós estamos, nesse momento, submetendo ao governo de transição uma proposta de renovação da política de desenvolvimento produtivo. Na primeira volta dela, que foi lançada em 2008, nós tínhamos 4 objetivos principais, que eram o investimento, a inovação, exportações e o apoio à micro e pequena empresa. Nessa segunda, que nós estamos propondo que nessa segunda volta agora da política industrial, mais 4 metas estejam incorporadas. Vocês vão ver que elas têm relação direta com o evento aqui. Uma é uma meta de qualificação, e associada a ela
uma meta de produtividade do trabalho. Os dados que nós temos assim mais agregados de produtividade do trabalho, a relação trabalhadores por produção física no nível mais agregado, quando a gente compara com os Estados Unidos, no nível mais agregado na indústria manufatureira, algumas evidências apontam que enquanto os Estados Unidos é 100, o Brasil é 15. Isso, óbvio que tem diferenças em termos de terceirização, o que você está compondo dentro de uma fábrica, etc. Tem todo, mas a distância em si ela é tão forte que já aponta que realmente o país, em termos da sua eficiência do trabalho, deixa por desejar. Se nós vamos em indústrias na base de commodities, obviamente que esse ato ele é menor. Se nós vamos em indústrias mais avançadas, esse ato é maior. Então, esse é uma meta, qualificação e produtividade do trabalho são duas metas que a gente está tentando endereçar. A qualificação do trabalho, para vocês terem uma ideia, essa semana agora saíram os dados da pesquisa do PISA, né, o PISA, onde que mede comparativo a nossa eficiência em ensino médio em provas de matemática, ciências e línguas. Nós avançamos, mas ainda estamos muito aquém do poder econômico deste país. E para que nós... 43º lugar. Isso. E para que nós sejamos médios, ou seja, para que a gente esteja na posição média, isso nos tomará investimentos permanentes e expressivos durante os próximos 10 anos. Essa é a meta da política de educação. Somente em 2020, se nós mantivermos muita persistência e muito investimento em quantidade e qualidade no ensino, nós seremos médios. Né? Então, isso coloca um pouco o tema. E o segundo par de metas, de propostas que a gente está colocando, de objetivos, esse sim tem relação direta aqui com esse evento, ele tem a ver com a eficiência do capital, mas a gente está tentando associar, e isso é um tema caro ao ministro Vargas, e pioneiro no tema da discussão ambiental, a gente está tentando associar a eficiência do capital a metas que tenham a ver com produção mais limpa. Todo o tema de economia de baixo carbono, ele estaria incorporado aqui. E associado a isso, se nós realmente nos lançarmos em uma trajetória de aumentar nossa eficiência de capital, ele provavelmente conseguirá reverter esse processo, conseguirá reverter uma trajetória que para nós é muito preocupante, que do esvaziamento que existe no processo na indústria de transformação. Hoje nós estamos numa situação muito curiosa. O emprego industrial está aumentando, mas as nossas exportações de manufaturado estão caindo, e se nós fizermos a relação valor de transformação industrial por valor bruto da produção, nós vamos notar uma queda da importância da indústria de transformação no nosso produto. Então, um objetivo que nós estamos tentando perseguir é aumentar a participação de indústrias intensivas em conhecimento na estrutura industrial brasileira, que provavelmente será a mais importante e a mais difícil meta a ser perseguida. Então, vocês vão ver que o tema que vocês estão trabalhando aqui, ele tem relação direta com as nossas preocupações no banco e o que nós estamos expressando para o governo de transição. Então, isso eu gostaria novamente de dar bem-vindo para vocês. Nós vamos ter uma sessão muito rica de cortes setoriais, de reflexões mais agregadas. A nossa turma de pesquisa e a turma que segue a política industrial aqui no banco está presente, e eu espero que com isso a gente consiga aprender um pouco para tentar avançar numa agenda tão complexa como essa, de aumentar a nossa eficiência como país. Ministro.